Reclusos de Reddit. Quais são alguns fatos prisionais que as pessoas livres não entendem? Às vezes você sente falta quando está fora. Há alguns dias em que me sinto derrotado pelo estresse diário da vida e me lembro de poder acordar todos os dias e não ter que me preocupar realmente com muitas coisas. Não tenho aluguel ou serviços públicos para pagar. Não tenho que ir às compras. Não tenho que fazer trabalhos de jardinagem. Não tenho que manter um horário de lugares para estar e me preocupar em ter tempo suficiente para ir de lugar em lugar ou qualquer coisa. Era um tipo estranho de liberdade enquanto era extremamente livre. Como alguém que tem tido uma vida bastante caótica. Ter um dia a dia seguro, emprego e muitos amigos de confiança ao meu redor por alguns anos foi muito bom. Há um certo nível de conforto que vem com o fato de estar cercado de assassinos dos quais você é realmente amigo. Novos detentos vêm e vão. Mas você está escondido na unidade de longo prazo onde há uma lista de espera de 3 meses até mesmo para solicitar transferência. Foi realmente uma experiência muito tranquila para mim. Eu estive em uma prisão feminina, então minhas experiências são diferentes. Muitas pessoas se envolveram em atividades íntimas, e foi estranhamente casual. De uma maneira estranha entre guardas e detentos, e reclusas e outras reclusas. Muitas garotas tinham namorado o marido do lado de fora. Mas faziam um broche e um guarda para um comissário extra ou se dedilharem porque estavam entediadas de ficar na fila. Isto aconteceu seriamente. Gay para a estadia é surpreendentemente preciso. Os bons produtos sanitários eram como ouro para nós. Você sabe que o tropo comum na prisão é que os cigarros são moeda corrente. Foi assim com bons tampões e almofadas. Alguém contrabandeado em uma caixa de fraldas, indicou. E ela era como uma rainha durante a semana porque podiam ser usados como almofadas improvisadas. Muitos de nós também nós sincronizamos para que você pudesse acumular algumas coisas boas e esperar a semana certa para vender. A vida de algumas pessoas está arruinada ao ir para a prisão, de muitas maneiras diferentes. Tivemos uma menina de 18 anos que entrou, reta uma estudante, super inteligente, super legal, muito inocente, do tipo boa garota. Quando eu saí, cerca de um ano depois, ela já era a cadela de alguém, tatuada como uma louca. Era conhecida por ser capaz de obter certas substâncias ilegais. Era deprimente ver a espiral descendente. A prisão destruiu esta garota. E há centenas de histórias como esta. Sinceramente, nem sempre é tão ruim assim. Hoje em dia, há tantos drogados em prisões de baixa segurança que às vezes os agrupam nos mesmos blocos. Eu era um deles. E todos eram respeitosos e amigáveis. Quando cheguei lá, eu estava em plena retirada de opiáceos e meus companheiros de cela me deram comida e conforto para me ajudar a passar por isso. Este nem sempre é o caso, com certeza, mas eu já lidei com pessoas piores do que quando estava preso. Vindo do Reino Unido, não acho que nossas prisões possam se comparar com os Estados Unidos da América e outros países. Mas ainda podem ser bastante perigosas mesmo se você estiver em um catb onde há uma mistura de todos os tipos de infratores. Uma coisa é que quando há violência, na verdade é meio bobo. Eu me lembro de um cara socando um membro da equipe da cozinha porque ele não lhe deu fatias de pão suficientes. Ou quando um cara foi espancado com uma pedra de mesa com sangue porque estava endividado com a bolha dupla, que é uma espécie de empréstimo de tabaco. Reclusos levam coisas assim a sério. Também nem todos lá dentro são maus e impiedosos o tempo todo. Lembro que havia um par de rapazes na minha ala que eram tributados, intimidados e simplesmente não conseguiam se defender. Um deles teve todas as suas coisas, inclusive seu cobertor retirado. Então um bando de duros na ala decidiu ir atrás dos valentões e lhes deu o ultimato: devolver-lhe suas coisas e deixá-lo em paz ou nós vamos dar-lhe uma surra. Também acho que as pessoas subestimam o quão inteligentes alguns dos detentos são de fato. Mas também acho que as pessoas não percebem o quão estúpidos são muitos dos detentos. Tipo, eu não tinha ideia de que era possível ser tão monótono assim. Muitas pessoas na prisão são bastante normais. Apenas têm controle zero de impulso. Todos sentem vontade de bater em um estranho em público às vezes. Algumas pessoas simplesmente não têm a coisa em seu cérebro que lhes diz para não fazer isso. É por isso que é idiota começar coisas com pessoas na rua. Nunca se sabe quem está disposto a jogar sua vida fora em um momento de paixão. Ser institucionalizado em geral é algo que o público em geral não entenderia. Lembro que quando meu tio saiu depois de cumprir uma pena de 10 anos, tivemos que explicar às crianças que eles não podiam simplesmente acordá-lo como um BC normal. Ele pode acordar violento ou assustado. Tivemos que dizer às crianças para não gritar ou tirar nada de seu quarto. Ela estava em um horário rigoroso mesmo depois de ser solto.
Acordar às 5 da manhã. Fazer exercícios, varrer, ler, comer, etc. Todos os dias o mesmo horário. Ela estabelecia novos limites que nós respeitávamos. Era uma experiência de aprendizado para toda a família. Mesmo até hoje seu horário continua o mesmo. Ela está tendo dificuldades para conseguir um emprego por causa de certas coisas. Na verdade, é interessante. Trabalhei pouco tempo em uma cadeia. Aqui está uma história interessante. Um homem na casa dos 30 anos estava cumprindo pena de prisão por não pagar pensão alimentícia. Este homem trabalhou em uma fábrica de automóveis durante anos e foi demitido. Ele não tinha nenhuma outra habilidade e estava lutando para encontrar outro emprego. Não me entenda mal. Eu acredito fortemente no pagamento de pensão alimentícia para crianças. Mas este cara estava em apuros. Se eu me lembro bem, uma das primeiras coisas que eles fazem é tirar sua carteira de motorista por falta de pagamento. É claro que isto torna tudo ainda mais difícil. De qualquer forma, é a primeira noite deste cara na cadeia. Ele nunca se meteu em nenhum tipo de problema antes. Ela está em uma cela com dois outros caras. Um dos caras acusa o outro de comer seu lanche, uma garra de urso. Eles se metem numa briga. Mas as coisas finalmente se acalmam. O cara acorda no meio da noite. Seu companheiro disse ela estava atacando o ladrão de garras de urso, acabando por esfaqueá-lo até a morte. Havia sangue por toda parte. Não consigo imaginar o trauma pelo qual este cara passou tendo testemunhado esta sua primeira noite na prisão. Só o olhar de medo em seus olhos falando com ela sobre o que aconteceu é algo que eu não esquecerei. Outro preso mais tarde admitiu ter comido a garra de urso dos caras. Fiquei um mês em uma prisão norueguesa. Não é muito tempo. Foi basicamente, se você pegar cada valentão de cada classe e colocá-los todos dentro de um acampamento. Foi assim que se sentiu. Embora você ande sobre cascas de ovos, para não ofender ninguém, para não dar informações e se eles perguntarem, o que acontecerá se eles descobrirem que você mente? Há muitos pensamentos acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu realmente ganhei alguma clareza lá dentro. Quando saí, nada mais me afetou tanto. O que é bom. Cada problema parecia pequeno em comparação com o que costumava ser. Honestamente é essa sensação de que o tempo está apenas passando e você não é capaz de fazer nada a respeito. A sensação de ser contido e afastado da sociedade como se você fosse um animal raivoso. Fui acusado de drogas para não fazer nada que prejudicasse alguém de alguma forma. Há um sentimento de injustiça. Sim, eu sabia muito bem que poderia haver repercussões quando decidi enveredar por esse caminho. Não. Moralmente não concordo que seja errado ou punível. Mas o que aconteceu e não há razão para que eu me detenha sobre isso. A comida. Não poder escolher o que comer. Era uma liberdade que eu absolutamente tomava como certa. Compartilhar uma cela com pessoas que você nem gosta. Ter que ver seus rostos quando você acorda de manhã até a noite. Não ser uma pessoa de confronto, mas sim ser tratada como uma estatística. Não há camas nas cadeias, prisões aqui. Então tive que dormir no chão e minhas costas doíam muito. No lado positivo, eu peguei muita leitura e fui exposto a muitos livros que de outra forma nunca teria lido lá fora. Tive muito tempo para pensar realmente sobre o que eu queria fazer quando saísse. Ainda em liberdade condicional agora. Mas a última frase me confundiu e mesmo que tenha sido menos de um ano dentro dela acendeu um fogo em mim por causa daquela sensação de que o mundo continuava sem mim. Tive que jogar para me recuperar. Então estou dando o melhor de mim agora para preencher meus dias e ser tão produtivo quanto posso. Passei meus 20 e poucos anos na cadeia ou em liberdade condicional com o fechamento no meio e é tão cansativo apenas observar a moeda mais valiosa de sua vida. Tempo. Apenas passar enquanto você não pode fazer nada a respeito. Foi uma porcaria. Com certeza. Mas como eu disse, é preciso continuar andando. Como outros já mencionaram, há um nível de respeito que é inigualável com o mundo exterior. Alguém pisa em seus sapatos. Ou vice-versa. As pessoas pedem desculpas. Quando você interage, vocês se tratam com respeito mútuo. O roubo também é um grande roubo, tanto em uma cela, quanto em uma camada. Eu nunca tranquei meu armário de armazenamento. Nenhuma vez, tive alguém tentando roubar alguma coisa, vasculhar minhas coisas, etc. Eu estava cercado por ladrões, todos os quais não roubavam. Há também códigos de honra estranhos com roubo na prisão. Se você levar algo de alguém à sua cara, tudo bem. Se você roubar algo sorrateiramente nas costas deles, você vai passar um mau bocado. Sapatos de banho. Levei anos para me acostumar a ter meus pés descalços em um chuveiro. Estou atrasado para isso.
mas costumava trabalhar com jovens carentes, em risco, e passava pelo equivalente a um programa direto de medo em uma prisão do sul da Califórnia, para que eu pudesse aprender mais sobre isso. Determinar se isso poderia ajudar a dissuadir qualquer um dos meus alunos de seguir um caminho ruim. Blá blá. Vi muitas coisas confusas em apenas um dia, coisas sem relação com o programa, mas, estranhamente, o que mais me emperrou foi caminhar por uma cela minúscula que abrigava 7 beliches, 14 camas. Havia um cara enorme na cela, 6 mais, chamado Congo. Ela apontou para este banheiro de aço no meio da cela e disse: 14 de nós compartilhamos aquele banheiro. E quando você vai aos banheiros, você vai na frente de todos. A música rap glorifica a vida dos bandidos. Mas eu nunca ouvi uma canção falando sobre coco em um banheiro frio na frente de uma plateia. Por alguma razão que ficou comigo. A única coisa positiva que vivi naquele dia foi um detento me dizendo que nunca havia terminado o ensino médio, devido a algumas mudanças nas exigências de graduação na Califórnia. Ele na verdade se qualificou para uma graduação retroativamente. Ele só precisava escrever uma carta para seu antigo distrito escolar. Ninguém lhe disse nada. Ele ainda tinha muitos anos para cumprir sua pena. Mas devido ao nosso encontro aleatório um com o outro, ele terá pelo menos seu diploma quando sair.